Olá, alunos, tudo bem? Pessoal, a gente está aqui hoje para uma explicação rápida sobre a aula 1. A gente está utilizando o caderno volume 3 do Aprender Sempre, no quarto bimestre. Ele é basicamente um caderno de recuperação e aprofundamento, mas que é aplicado a todos os alunos, mesmo aqueles que estão fazendo certinho as tarefas remotas. Por quê? Porque ele vai ter um enfoque em algumas habilidades essenciais do conteúdo dessa série e que isso deve ser trabalhado com todos para garantir aí o aprendizado daquilo que é mais importante na nossa disciplina de língua portuguesa, tá bom? Então, essa aqui é a capa do caderninho volume 3. Eu acredito que vocês já retiraram isso lá na escola. Se não retiraram ainda esse caderninho volume 3 do Aprender Sempre, entre em contato com a escola para resolver isso, tá bom? Então aí a gente vai trabalhar com a aula 1 desse material. O que diz a aula 1? A aula 1 ela está ali logo na página 3, tá? A aula se chama Reflexão Temática. Na verdade, a gente vai trabalhar especificamente com um tema aí de debate, um tema importante, interessante para vocês aí de atualidades, e a gente vai refletir sobre esse tema a partir da leitura de um texto. O objetivo da aula é, portanto, propor uma reflexão acerca da temática dessa sequência de atividades. Qual a temática? Mudanças climáticas. Então, olha que legal, a gente aqui em língua portuguesa vai trabalhar com um tema que tem a ver aí com o que vocês estudam em ciências, em geografia, ou seja, as mudanças climáticas. O clima no planeta está mudando, ele está aquecendo mais, isto é, a gente está hoje em dia sofrendo calor mais do que antigamente, ou o clima está mais instável do que antigamente, um dia está um imenso calor, no outro dia está um forte frio, como pode? Então, a gente vai trabalhar com esse tema, que é um tema, como eu já disse, que se liga aí com geografia, com ciências, isso é bastante legal. E o outro objetivo da aula é formular pontos de vista sobre a temática. Então, como a gente está tratando de um tema que está aí no debate público, as pessoas estão discutindo essa questão, aí nas TVs, nos jornais, nos programas de debate, nas redes sociais também, é interessante que você aprenda a se posicionar sobre esse tema, ou seja, dizer qual é o seu ponto de vista, o que você acha sobre isso, tá certo? Então aqui, primeiro, é interessante que você registre nessa parte, antes da leitura dos textos, uma perguntinha que eu vou jogar para você aqui, que é só para reflexão. O que você já sabe sobre mudanças climáticas? Registra aí. Você pode registrar também o que você já aprendeu sobre isso. Aprendeu isso em alguma aula? Você teve já alguma aula de ciências, geografia sobre mudanças climáticas? Registra aí o que você aprendeu, tá bom? E deixa a coluna do lado do depois para depois da leitura. Eu quero que você registre aqui o que você já sabe sobre mudanças climáticas antes da leitura desse texto. Eu tenho certeza que alguma coisinha você sabe sobre isso. A gente vai então aqui agora para a leitura do texto. O texto 1, o que o Brasil ganha com as mudanças climáticas. E aí, o texto, o título, aliás, já chama a atenção da gente, talvez aqui pela palavrinha ganha, né? Por que razão? Ganhar, geralmente a gente atribui uma coisa positiva, não é? E aí, talvez você já respondeu até ali na tabelinha da questão anterior, que mudanças climáticas é um tema que geralmente causa preocupação. Parece que hoje em dia ninguém está falando algo de bom nas mudanças climáticas. Parece que o clima está mudando para uma situação um pouquinho ruim ou pior do que a gente vive. Então, como assim o que o Brasil ganha com as mudanças climáticas? Então, o texto já chama atenção por esta palavrinha que aqui no título sugere algo positivo. E aí? A gente vai ter que conferir se realmente é algo positivo. O texto aqui é escrito pelo Marcus Buckeridge, acredito que seja assim que fala o nome dele, ou Buckeridge, se ele for talvez de origem aqui inglesa, né, americano, não tenho certeza. É diretor do Instituto de Biociências da USP e presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Olha só, então não é ninguém, né? Quer dizer assim, é alguém que possui um certo destaque, proeminência, importante nesse ramo das ciências, né, e das biociências. Então alguém que deve ter conhecimento aí aprofundado para tratar sobre esse tema. Legal.
Por que é importante eu destacar essa informação, que aliás está destacada aqui? Para eu chamar atenção para o gênero textual que a gente está lendo. É um texto que está discutindo uma temática polêmica, que discute aqui pontos de vista sobre mudanças climáticas. É um texto assinado, isto é, tem autor específico. E este autor é um especialista no assunto. Então, quando a gente está com esse tipo de texto, um texto que discute um ponto de vista polêmico, que traz, portanto, um posicionamento sobre esse assunto, que é de um autor que tem importância, destaque dentro do texto, a gente está falando do artigo de opinião. Tá? Então, a gente tem elementos aqui pré-textuais, título, autor, para informar que esse texto é um artigo de opinião. Legal? Então, vamos fazer a leitura do texto. Deixa eu só aqui dar um zoom aqui para melhorar para vocês. O Brasil precisa acordar diante do maior desafio já enfrentado pela humanidade, a mudança climática global. O país tem à sua frente uma janela de 1 a 2 décadas para despertar. Precisa intensificar programas de adaptação que, ao mesmo tempo, aproveitem as oportunidades que o enfrentamento das consequências desse grande problema oferece. Evidências científicas mostram que até meados de 2040, o mundo deverá atingir a marca de 1,5 graus Celsius, caso continuemos emitindo gases de efeito estufa como ainda fazemos hoje. As pessoas perguntam, mas o que significa para mim essa pequena variação de apenas 1 grau Celsius? De fato, 1 grau Celsius, ou mesmo 1,5 ou até 3 graus Celsius, podem significar muito pouco se considerarmos nossas preferências pessoais. Porém, uma variação na temperatura média mundial de 1,5 graus Celsius implica variações de temperatura, chuvas e vários eventos climáticos bem mais amplos e intensos do que o significado pessoal de 1,5 graus Celsius. Os efeitos climáticos são, sobretudo, o que os climatologistas chamam de eventos externos, ou seja, mudanças no clima local que provocam enchentes, secas, ondas de calor, etc. A frequência desse tipo de evento já vem aumentando em vários lugares do planeta. Em outras palavras, teremos um maior número de noites quentes, maior frequência de tempestades, maior probabilidade de ocorrência de eventos mais fortes como furacões e tornados. Tudo isso exacerba os riscos relacionados à saúde humana, infraestrutura das cidades, agricultura e muitos outros setores da sociedade. A Conferência das Partes, COP21, realizada em Paris em 2015, encomendou um relatório especial ao painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC da ONU. Os governos querem saber o que fazer para evitar que o mundo ultrapasse a marca de 1,5 graus Celsius. O IPCC reuniu 91 pesquisadores de 40 países que trabalharam durante 2 anos com contribuição de mais 133 pesquisadores de todo o mundo. Os cientistas do IPCC examinaram mais de 6 mil publicações científicas e responderam a mais de 42 mil comentários de cientistas e governos dos 195 países da Organização das Nações Unidas, ONU. Estes números são importantes, pois salientam que as conclusões a que chegamos nesses relatórios são fortemente embasadas na melhor ciência que existe no mundo. Na sua imensa maioria, as publicações utilizadas são de papers científicos editorados. Além disso, o IPCC proíbe fazer prescrições políticas. Em outras palavras, não podemos indicar caminhos para os tomadores de decisão. As conclusões são colocadas como o estado de arte da ciência naquele tópico e naquele momento. Por isso, devem servir apenas como guia para que o tomador de decisão escolha por onde ir com o embasamento sólido. Então, pessoal, fizemos aqui a leitura do texto. Não é um texto realmente simples, talvez você tenha percebido isso, ou seja, é um texto que demanda de você aí atenção, cuidado, releitura.
às vezes pesquisa no dicionário, né? Ou seja, para você poder compreender algumas palavrinhas que estão ali. Porém, né, fica a recomendação aí de que você releia, tá? Releia esse texto 1, 2, 3 vezes, se for necessário, tá bom? Mas o que eu posso dizer de maneira geral? Veja que o autor aqui, ou seja, o Marcos, ele está discutindo a questão das mudanças climáticas num contexto político e social. Isto é, ele coloca esse tema no contexto das nossas preocupações enquanto indivíduos, enquanto sociedade, enquanto seres políticos. E aí, para isso, ele contextualiza para a gente essa discussão aqui no plano mundial, de que maneira isso tem sido debatido aí no mundo, na Organização das Nações Unidas. Ele explica para a gente o que significa a alteração climática aqui do aumento de 1,5 graus Celsius na temperatura média global, isto é, supor que até 2040 a gente tem uma média de temperaturas mais alta do que nós temos hoje, 1,5 grau, e ele coloca para a gente aqui de maneira muito interessante uma reflexão sobre o que significa no plano individual. Quer dizer, para mim talvez 1 grau a mais não tenha diferença, eu gosto, eu prefiro o calor, mas o que isso significa para a natureza, para a sociedade como um todo, para a agricultura, entendeu? Então recupera essas informações que ele traz aqui, coisas muito interessantes para a gente refletir, tá certo? Muito bem. E aí você vai para a questão 2. Perdão, volta lá na tabelinha, depois da leitura do texto. O que você aprendeu com esse texto sobre mudanças climáticas? Tá? Lembra que a gente registrou antes o que você já sabia sobre o assunto? E depois da leitura do texto, aprendeu alguma coisa interessante e nova? Anote aqui nessa tabelinha aqui da página 3, tá bom? Agora sim a gente vai para a questão 2. Após a leitura e compreensão do texto, responda as perguntas a seguir. De acordo com o texto, defina o que é chamado de mudanças climáticas. Então, como é aqui de acordo com o texto, então eu gostaria mesmo que você tirasse do texto o trechinho que define para a gente o que é mudanças climáticas, tá bom? É uma atividade tão simples de releitura, de retomada de uma informação importante e explícita que está ali no texto. Questão B. De acordo com o texto, quais são as consequências das mudanças climáticas na vida das pessoas? Então, de novo, é de acordo com o texto. Agora, aqui perguntando sobre as consequências das mudanças climáticas na vida das pessoas. Aqui você pode resumir com suas palavras, mas é resgate de informações contidas no texto, tá bom? E você? Agora sim, é o que você pensa. Qual é a sua opinião sobre as mudanças climáticas em relação às consequências delas para as nossas vidas? Você acha que ainda é possível mudar o cenário atual? Então perceba que são duas perguntinhas. Primeiro, o que você pensa das mudanças climáticas e as consequências que elas vão trazer para a nossa vida? Você acha que isso é sério? Você acha que isso não é um assunto importante? Você acha que as mudanças climáticas não existem? Que aquecimento global não existe? Ou você confia na opinião dos cientistas e nos estudos que existem, como a gente viu no texto, e tem preocupação em relação a esse assunto? Então, a sua opinião, para a primeira parte da pergunta. Para a segunda parte é se você acha que ainda é possível mudar esse cenário, ou se acredita que não, que a sociedade realmente está indo nesse rumo e não vai voltar atrás. O que você acha sobre isso, tá bom? Então, essa perguntinha C é de opinião. Registre com muito carinho a sua opinião. Se não couber a sua opinião aqui em 3 linhas, complete no caderno para você poder dizer aí bem o que você acha sobre isso. Questão 3. Analise a imagem a seguir e, com o auxílio do seu professor e de seus colegas, faça uma reflexão evidenciando as inferências que podem ser extraídas a partir dela. Registre essas considerações. Aqui não tem espaço para você registrar, peço que você faça no caderno. Então você tem aqui essa imagem, é o texto 2. O que a gente vê aqui? O globo terrestre, né? E essas coisas que estão aqui, ó? O que seria isso? Esses pontos avermelhados e laranjados aqui em todo o planeta? Ou pelo menos na metade aqui do planeta, né? O que é isso? E esses pontos avermelhados e laranjados, eles também emanam aqui para a atmosfera esses outros pontilhadinhos.
Você consegue relacionar essa imagem ao texto que a gente leu? A ideia de mudança climática, aquecimento da temperatura média do globo, né? Alterações, portanto, na natureza, no nosso espaço terrestre, nas formas de vida, de cultivo. Consegue? Emissão de gases de efeito estufa, que, portanto, colaboram aí com o rompimento da camada de ozônio e criam um efeito estufa, ou seja, esquenta muito mais aqui o ambiente na atmosfera terrestre. O que essa imagem diz para você sobre esse assunto? Registra aí em seu caderno. Volte ao quadro apresentado no início da aula e preencha o espaço depois da leitura. Na verdade, eu já pedi que vocês fizessem isso imediatamente após a leitura. Última atividade, hora da pesquisa. Faça uma pesquisa sobre o tema desta aula, mudanças climáticas e suas implicações na vida das pessoas. Fique atento aos noticiários, telejornais, sobre informações que podem ser veiculadas a respeito do que estamos analisando. Para registrar as informações pesquisadas, sugerimos que utilizem os recursos midiáticos de que dispõe. Então, na realidade, você pode registrar sua pesquisa no WhatsApp, enviar para o professor, você pode montar um slide de PowerPoint com a sua pesquisa e mandar para mim, ou você pode, como eu vou depois orientar, postar o resultado da sua pesquisa lá no Google Classroom e vai aparecer uma tarefa específica lá sobre isso. Tudo bem? Então vamos só fazer uma retomada muito rápida aqui. A gente está então no caderno Aprender Sempre, volume 3 de 9º ano, aula 1. A gente trabalhando aqui com o tema mudanças climáticas a partir da leitura de um artigo de opinião. Antes da leitura, você registra o que você já sabe das mudanças climáticas. Depois de ler o texto, você volta aqui e registra o que aprendeu com o texto sobre esse assunto. Você leia e releia esse texto, por favor, e vai para a questão 1, e vai na questão 2, e na questão 2 há duas perguntinhas de retomada de informações do texto. Você vai primeiro, então, retomar o conceito de mudanças climáticas, ou seja, a partezinha do texto que explica o que são mudanças climáticas, e na questão B, você vai, então, registrar as consequências das mudanças climáticas na vida das pessoas. Na C, você vai dar a sua opinião sobre mudanças climáticas e as consequências que elas trazem para a vida das pessoas, e se você acha que é possível mudar o cenário atual. E na questão 3, você vai analisar essa imagem e relacioná-la ao tema discutido. Tá certo? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau!